Seleção brasileira, Ancelotti, senhoras e senhores. Segunda-feira, a primeira convocação de Carlo Ancelotti como técnico da seleção. Quero só ver. Eu fico lembrando que o Bira veio aqui semana passada de Ancelotti, estava belíssimo. E aí também vou falar para vocês que eu acho que a situação do Santos ficou tão ruim que até o Bira Pistola não apareceu hoje, ele está tranquilo. Mas enfim, Nossa, seleção brasileira. Depressivo, hoje é o Bira deprê. Tá anestesiado, né? Segunda-feira, 15 horas, Ancelotti se despede do Real Madrid amanhã, tá? Em jogo do Espanhol e já estreia, olha que estreia bonita. Dia 5 em Guayaquil, no Equador, ele vai sentir o que é Sul-Americana, preliminatórias da Copa. Vazaram 3 listas, vocês lembram disso? Pré-listas, né? Vazaram para a imprensa. A CBF vai enviar para a FIFA e vai notificar os clubes, mais ou menos 50 nomes. O técnico teve, claro, ajuda, né, da diretoria da seleção para montar essa lista e vai escolher os 23 finais. Vamos colocar, nós dividimos a lista em defesa, meio-campo e ataque, pré-lista 1, 2 e 3, tá? Vocês podem falar o que vocês quiserem, de quem vocês quiserem, mas esses nomes apareceram. Ô Zé, só antes da gente comentar que eu tô pensando que o segundo jogo, depois de Guayaquil, é na Arena do Corinthians. Neoquímica. E aí, irmão, eu tô imaginando aqui, Ancelotti, 0-0, Paraguai, bola na trave, Brasil não evolui. Será? Público de São Paulo. Exigente. Olha, botaram ele numa enrascada. A CBF adora fazer jogo, né? Vamos na Fonte Nova, que Sim. a torcida ama a seleção. Vamos Já atacaram na Neoquímica. no Repelé. Vamos jogar no Repelé. Que vai ter todo Onde mundo vai cantam Brasil, eu sou brasileiro. brasileiro. Não, vamos agora. estrear o Ancelotti em São Paulo, contra o Paraguai. Pré-lista do Ele não é Ancelotti, bom? a gente tem Alexandre Dodô, Wanderson, Wesley, Fabrício Bruno, Alex Telles, Alexandro, Hugo Souza, o goleiro do Corinthians, Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, Caio Henrique e Danilo. A gente não sabe quem vai. Mas Sabe o que eu acho legal e eu torço muito para acontecer mais? De novo, seleção são 24 convocados, né? Vai ser 23. 23. Ter mais jogadores de clube brasileiro. Eu juro que eu era a favor de ter uma trava. Só 14 internacionais e o resto tem que ser do Brasil. Porque exatamente para esse jogo, por exemplo, você falou aí da Neoquímica Arena, jogo de volta. Você imagina se o Hugo Souza tá no gol da seleção, nem que ele não tá na reserva ou até possa jogar, como é que é pro torcedor? A gente precisa voltar a gostar da seleção. Eu sou de uma época em que a gente era apaixonado por seleção brasileira, né? O torcedor, a criança ou o jovem. Hoje em dia é o cara mais crítico, só quer criticar. Então, assim, primeira coisa que eu falo dessa pré-lista é legal ver jogadores do Flamengo, do Botafogo, do Cruzeiro, do Corinthians. Tomara que o Ancelotti, que ele não tem experiência nenhuma para com o futebol brasileiro, mas que as pessoas que estejam ao redor façam isso, tragam jogadores para a gente trazer a torcida para perto. Pode e aí, ser só que rebatendo e provocando o Bira, ele falou assim, imagina a torcida, Neoquímica, pressão. Acho que esse é um cenário talvez o mais possível hoje em dia. Agora vou provocar o Santista. Você imagina Neymar, só que sem os 20 minutos, jogando 70 minutos com a seleção, 3-0 no Paraguai, dando show com o Ancelotti e a gente voltando a acreditar nessa seleção. Não, ia ser Só já. que isso muda Neymar, tudo você é aí. muito otimista. Você é bem otimista. É só isso que eu queria dizer. Eu falo assim, Eu não, vejo eu o tô copo fui eliminado meio pelo cheio. CRB ontem. Eu tô um pouco Eu mais vejo pé o no copo chão. meio cheio e meio vazio. O Piscinato vê uma piscina, né, Piscinato? Cheia. E eu vejo, mano, seca, terra total. arrasada. Tem um nome nessa segunda Olha lá, pré-lista do pré-lista, Ancelotti. ataque, Tem um vai. nome aí que, meu Deus, eu fico muito feliz em ver aí, Casemiro. Casimiro? Aí ele Casemiro. conhece bem, né? Ele tava frustradão no final de E por uma perdeu, coisa né? que eu falei pra vocês aqui antes, liderança. Sim. Eu acho que se tem alguém que o Neymar ouve dentro de campo, ou ouviria, ou poderia, tipo, quase equilibrar a liderança de uma seleção, chegar, Neymar, segura aí que eu falo, é o Casemiro. Não tem um outro jogador da geração do Neymar, ou alguém que chega e, peraí, Ney, deixa que eu falo. Eu vou falar na rodinha, ou no vestiário, Ney, peraí, deixa eu falar. E eu acho que o Casimiro traz isso, nenhum outro. Vini Júnior, Rafinha, Não. esses caras são todos fãs do Neymar. Sim, exatamente. Vão chegar total. e Isso é verdade. E o Casemiro, cara, além dele estar jogando bola, acho que isso é o principal, eu acho que ter ele de volta nessa seleção é isso. Não, eu acho que vai ser um Acho que é ponto meio de unanimidade. confiança Quer também dizer, do eu tô curioso Ancelotti. também pra vê-lo. Tu acha que o Zé Ivaldo não consegue fazer isso? Cara, eu acho que o Zé Ivaldo ele é um estilo de vida, primeiro. Que ele é um louco inconsequente. Ele é meio... Atacante, Mas ele é- assim, acho maneiro. Não sei Vamos se- colocar os atacantes também. Pré-lista do Ancelotti. Anthony, que tá indo bem mesmo, né? Não tem que falar. João Pedro, do Brighton. Evanilson. Pedro, Richarlison
Igor Jesus e Igor Paixão. Que Richarlison paixão. não tá jogando muito de 9, né? O Richarlison tá jogando meio de ponta. Mas ele também Oi? conhece o Richarlison, Mas- né? Porque ele foi técnico dele. Não, no- então, mas acho que se ele chamasse o Richarlison, não sei se ele botaria de 9, sabia? Pode ser. E Eu acho que- depende de como é que ele vai pensar nesse ataque, uma coisa mais Real Madrid, mais movimentação. Vai ser total. Ou Eu se ele vai acho. querer um cara... Eu queria muito, Eu não vi o muito, Rodrigo. muito O ver o Rodrigo tava Pedro ali? de 9. O Começar... Rodrigo não tá na pré-lista? Seria Ele legal não tá. ver. É, Quem? não, é que O essa Rodrigo. pré-lista é a vazada. É a né? vazada. Ah, tá, Essa é a vazada. Mas certamente está. Certamente Rodrigo e O Vidal. Hendrick talvez não. Não, entra pela lesão, né? E Ah, pela é, relação lesionou. também, que não é das Cara, melhores. eu acho que até pela relação, e o Ancelotti gosta dessa coisa, acho que Vocês ele viram pôs que o Real Hendrick pra Madrid jogar. não vazou nome nenhum, né? É. O Real Madrid... Não, vai, o Palmeiras também não vazou. É verdade. Tem O Estevão. Real Madrid o segurou. Estevão Falei, até "Pá, não vou ontem vazar foi em nada." perguntado, ele falou, eu tô? Eu, Ele cara, não- eu não sei, eu tô te perguntando a ele. Eu não faço ideia. É. Que é gênio isso. Agora, o Bruno falou sobre o Ancelotti trazer jogadores brasileiros. Eu acho que ele não vai trazer, mano. Eu acho que ele vai Acho jogar que na no segurança. começo, não. Eu acho que ele Vai vai na segurança focar, dele. Quem por é? exemplo, Porque- essa E aí é um próxima data. Eu só Se, conheço você a Europa. se fizer 3x0 na Neoquímica, beleza, tá todo mundo lindo, a gente vai achar Se que é não demais for, ter é. o Paixão. Eu acho. Agora, se ele empata 0x0 com o Paraguai e não tem, Vai ser terrível. por exemplo, o Pedro, Não vai ter. tá na hora. Ele vai chamar o Richarlison antes do Pedro. Entendeu? Entendi. Eu acho que ele vai. concordo. Ele Concordo vai pelo querer seu pensamento. pisando do em mesmo, ovos, né? Acho que do passa- mesmo mas acho jeito que que ele vai passa chamar o muito- Casemiro, entendeu? mas No eu- mesmo lugar. Só que o Casemiro a gente tá falando, pô, irado. É, que e o ele trabalhou e Richarlison a jogou gente tá tipo, putz. Mas não será? cabe Pedro e Richarlison. Marquinhos. Não, ele não, vai não, não jogar. jogando junto, mas na convocação. Eu acho que aí ele vai preferir o João Pedro, que Mas é aí um tem uma- atacante tem uma coisa- móvel também, que Tem uma coisa que passa. casa Quem vai ali. estar. Eu acho que essa primeira convocação dele vai passar muito por quem é a comissão técnica dele. A gente vai, na verdade, descobrir se essa convocação vai ser dele ou dos diretores da Exato. CBF. Por quem Eu vai acho vir. que é isso. Ou até verdade. da comissão, eu porque acho se ele que até tiver essa algum. pré-lista, com tanto nome brasileiro, Foi muito tomara feita. que eu esteja errado, mas eu acho que é uma lista Mas, por feita exemplo, por então- dirigente. então- Sim, tão foi falando pelo muito do- Juan e pelo... Dirigente, Estão falando muito que o Rodrigo Falcão Rodrigo vai Caetano. fazer parte da comissão, né? Eu já vi que negou, Que né? negou. Bom, Negou? enfim. Ele É? fechou no final com o inglês, o filho dele E tem um outro e tem parente um lá. outro... e o... Genro. Começou É bem. isso. Mas assim, eu acho que ele vai se aconselhar com. Eu acho que é isso. O Falcão é um cara que ele fala. É um ele vai perigo querer isso. saber. O Falcão, é ele um devia perigo. cortar relação urgente. Pô. Sem coração. Mas- ele tem 2023. ele tem a mão suja de sangue no rebaixamento Mas- do Santos. O Falcão é o principal sujeito responsável pelo rebaixamento do Santos. É melhor. Mais do que os jogadores que não jogaram. Vamos ligar pro Ancelotti, Bira. Ele e o avisos. Jean Lucas, vai. Avisa o Ancelotti. Gente, Chutou deixa eu o falar chute. uma outra. Bom, vamos aguardar, né? Tudo isso a gente vai Vai saber ser demais, na- vai ser na demais. segunda-feira. Vai ser bem interessante. Agora, não, só antes de você, Zé, desculpa, mas, cara, se o Neymar for convocado, eu quero ver se ele vai jogar contra o Botafogo e contra o Fortaleza, tá? Ah, é porque da outra Não, vez o teve aquela Neymar confusão, vai né? ser Ele vai, convocado. É que também- se ele for convocado, o Neymar vai ficar sem jogar, velho. Porque ele não pode Não, se mas- estourar. É. Não, pode mas ele correr também não risco pode. Mas ele não nenhum. pode ficar sem ritmo. Eu acho que ele Mas- quer Mas jogar. e o o- risco o- dele jogar E e... machucar, O deve cair ritmo é o naquela de novo. menos. Vamos O lá. ritmo ele pega treinando, bota ele treinar ali. Ele Mas chega é na isso. granja com a Não, Maria não, não, antes. não, mas aí eu acho que Eu a gente não tá sei não Faz se colocando ele um lá só no- de chinelo. Eu não sei se ele fica joga, quieto. mano. Na última vez ele tava pra ser convocado, ele se estourou. Então, mas aí ele se estourou, porque ele Então. estava vindo de uma sequência muito grande. Eu acho que agora ele jogou 20 minutos com o CRB. Primeiro, eu não acho que ele pode jogar os 90 minutos dos próximos 2 jogos do Santos. É isso. Sim. Mas, por exemplo, Não vai na jogar situação nenhum. que tá... Não, ele vai jogar, mas vai jogar, sei lá, 60 minutos. E, de novo, aí que entra o lado do Santos também, de pensar, falar, cara, a gente precisa esse cara bem, porque ele voltou pro Santos pra voltar pra seleção também. Lógico, voltou pra casa, cidade, mas sei o é quê, pra mas voltar pra voltar pra pra seleção. seleção. Por isso que Então, eu cara, se o coloco Santos for esperto, cara, vamos, Neymar, joga um tempo e 15 minutos e descansa. Ah, mas tá empatando. Não importa. Com o Senta o Santos Neymar. na penúltima Cara, agora é colocação. melhor do que eu não acho jogar. que é, Agora, não se ele sei. não jogar, cara, aí Sei lá, a cara. relação pra com o torcedor vai ser Eu horrível. não sei. Só Ô, quer jogar na seleção. Sabe um camisa 10 Eu acho que, que eu vai queria? ficar ruim, velho. Se ele for convocado, eu tenho dúvida.